Bem, pessoal, então, para dar continuidade aí ao nosso curso, né, vamos hoje falar um pouco sobre a função φ de Euler, certo? Função φ, F1 não, né? φ de Euler. É porque a gente lê assim, mas o símbolo que representa essa função é a letra grega φ, né? φ minúsculo, certo? E também ela é chamada de função totiente de Euler. Você vai ver aí na literatura esses dois nomes aparecendo, seja a função φ, seja a função totiente, e ambas se referem ao mesmo objeto matemático, beleza? Então, primeiro, né, quando a gente vai falar de um assunto, vocês já conhecem a metodologia, certo? Primeiro, a gente precisa dar uma definição clara desse objeto matemático para conseguir extrair propriedades dele. Tá? Aqui não é diferente. Então vamos colocar aqui. É assim, né? Então, primeiro, uma definição de função φ. O que a gente chama de função φ de Euler é a quantidade de números que são coprimos com um determinado número, né? Melhor ainda, é a quantidade de números coprimos menores do que um determinado número, né? Então, por exemplo, quando você tem o número 8, né? Aí, quais são os números que são coprimos com 8? Ou seja, quando você faz o máximo divisor comum entre 8 e esse número, o resultado é 1. Né? Quais são esses números? Você tem um 1, por exemplo, certo? Que o MDC entre 8 e 1 é 1. Né? O 2 pode ser incluído nesse conjunto? Né? Qual é o máximo divisor comum entre 8 e 2? 2, né? Então ele não entra na definição, certo? Então 2 não entra. O 3, ele entra na definição? Sim, né? Porque MDC entre 3 e 8 é 1, porque o 3 é primo, certo? O 4, né, também não entra, né, nessa definição. O 5 entra, né? O 6 é coprimo com 8? Também não, né? Eles têm o 2 em comum, né? Então o 6 não entra, o 7 entra, e aqui acaba, certo? Então, quando a gente fala a quantidade de números menores que 8 que são coprimos com ele, a gente representa por φ de 8. E qual é a quantidade? 1, 2, 3, 4. φ de 8 seria igual a 4. Certo? Então aqui só para ilustrar a ideia, né, vamos tentar escrever essa definição de uma forma melhor. Então o que a gente define como φ de n, né, é o número de elementos do conjunto eu vou representar esse conjunto assim: é um conjunto composto por x números naturais, né, x pertencente aos naturais, tal que esse x seja menor do que n, né, porque n é o nosso argumento aqui da função, né, e além de ser menor do que n, eu preciso que o máximo divisor comum entre x e n seja 1. Tá? Então, essa daqui é a definição expressa matematicamente daquilo que eu falei para vocês, né? Então, assim, a gente pode colocar aqui alguns exemplos. Vou colocar só exemplo. Se a gente pegar aí, por exemplo, que esse n é igual a 12, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa
pegar aqui, fazer um conjunto com números naturais que são menores do que 12, ou seja, eu vou ter os naturais aí de 1 a 11, certo? Porém, eu não vou colocar todos os números de 1 a 11, eu só vou colocar aqueles cujo máximo divisor comum entre 12 e esse número seja igual a 1. Né? Ou seja, a definição de coprimo. Tá? Então, ó, o 1 entra nesse conjunto? O 1 entra porque o 1, ele, quando faz o MDC com ele qualquer outro número, vai dar 1 mesmo, né? Número natural que eu falo, né? Então, o 1 está no conjunto. Aí daí a gente já pode tirar de cara todos os números pares, né? Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, eles não entram nesse conjunto. Porque em todos eles a gente vai ter aí um máximo divisor entre o número par e 12, sempre vai ser no mínimo 2, né? Se de 2 para cima. Tá? Então, o 2 não entra. O 3 é um número primo. Ele é coprimo com 12 ou não? Não. Não, né? Porque o MDC entre 12 e 3 vai dar 3. Então o 3 está fora. 4, como eu já falei, não entra. O 5 entra nesse conjunto? Sim. Sim. Né? 6 está fora. E o 7? Sim. Também. 8 também está fora por ser par, né? E o número 9, né? Qual é o MDC entre 9 e 12? 3, né? O maior número natural que divide ambos ao mesmo tempo. Né? Esse número é o 3. Então, o 9 também não entra no conjunto. Né? Aí o 10 é par, então ele está fora. E o número 11? Entra, né? Porque o MDC sempre entre um número e o seu sucessor, né? Sempre vai ser 1. Né? Então, com isso, temos esses 4 números que compõem o conjunto: 1, 5, 7 e o 11. Né? Logo, φ de n, ou seja, φ de 12, né, vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Vai ser 4 também. Né? Então, assim como o exemplo que eu fiz aqui com o 8, a gente tem que o φ de 12 é igual ao φ de 8. Né? Porque eles têm a mesma quantidade de números menores do que ele, que são coprimos, né? Cada um com seu, esse conjunto em relação ao 12 e o outro conjunto em relação ao 8. Tá? Então, com isso, a gente pode observar o seguinte, né? Colocar aqui, que qual seria então, com essa definição, qual seria o φ de 1? Né? Lembra que pela definição eu teria que pegar os números naturais menores do que 1. Né? Aí a gente diria, então não existe. Não, não é que não existe, ele não cabe na definição como eu coloquei aqui. Né? Então a gente vai ter que pré-definir o φ de 1. Né? O φ de 1 ele vai ser 1. Tá? Que também é o resultado do φ de 2. Então, φ de 1 e φ de 2 é igual a 1. Né? Certo? Então, deixa eu ver o que a gente pode falar. Sim. Então, com isso, feita a definição, exercitamos aqui com alguns exemplos, podemos já mostrar a primeira proposição referente a essa teoria, né? Que é de interesse, inclusive facilita muito os nossos cálculos. Essa proposição diz basicamente o seguinte, que φ de m vezes n é igual a φ de m vezes φ de n. Né? Isso se m e n são naturais coprimos.
né? Então, como é que eu vou colocar isso? Esse φ de m, assim, ó, mn pertence aos naturais e são coprimos. Não gosto muito da palavra coprimo, apesar de eu utilizar, né? Então só vou escrever assim, ó, MDC entre M e N igual a 1, né? Fica melhor desse jeito, certo? Então é claro que parece ser um resultado geral demais, né? Então a gente precisa justificar, né, o porquê dessa proposição. Tá? Então é aí que entra a demonstração. Vou fazer aqui. Então o primeiro passo da demonstração é que a gente precisa assumir que o máximo divisor comum entre esses números m e n seja igual a 1. Afinal de contas, a própria proposição faz essa restrição, né? E daí vamos fazer alguns testes. Ó. Por exemplo, se a gente tem m igual a 1 ou ainda o n igual a 1, vamos ter ambas as situações para poder investigar o que acontece, né? Primeiro, vou fazer aqui um asterisco, né? Se eu considerar que o m seja igual a 1 primeiro, né? E o n pode ser qualquer outro número natural, tá? Então, considerando isso e aplicando a proposição para verificar se ela é verdadeira, né? A gente tem o seguinte, ó, m vezes n igual a φ de m vezes φ de n, né? E vamos substituir no lugar do m o 1. Tá? Então, aqui onde tem m, vamos colocar 1. Tá? Então, aqui, ó, 1 vezes n dá n, então isso vai dar φ de n. F de 1 a gente já definiu aqui em cima, ó. F de 1 dá 1. Né? Então isso dá 1 multiplicado por φ de n. O que é verdade, né? Φ de n é igual a ele mesmo. Então, ó, quando m igual a 1, a proposição é verdadeira, né? E se a gente considerar que em vez do m ser igual a 1, o n ser igual a 1? Né? É fácil ver que vai dar a mesma coisa, né? Então, só colocar assim, φ de m vezes n igual a φ de m vezes φ de n, né? E onde tem n, vamos colocar 1. O raciocínio é idêntico. E assim vamos ter que φ de m é igual φ de 1 dá 1 e aqui m, né? Então, obviamente, φ de m é igual a ele mesmo. Então a proposição se verifica quando a gente tem ou m igual a 1 ou n igual a 1. Tá? Então o caso mais interessante para a gente investigar é supor que o m e o n são maiores do que 1. Então suponha m e o n maiores do que 1. Tá? Então, para não confundir, vou colocar assim, ó, m maior do que 1 e n maior do que 1. Então, tem uma demonstração feita pelo próprio Euler, né, dessa afirmação, que é uma visão mais geométrica do que está acontecendo. Eu acho essa demonstração bem interessante pela simplicidade, pela facilidade do raciocínio, né? E a gente consegue ver com mais clareza o resultado esperado, né? Então, essa proposição consiste no seguinte, em a gente dispor todos os números naturais entre 1 e m vezes n. Tá? Então, ó, colocar assim, considere o conjunto. Esse conjunto vai ser com os naturais 1, 2, né? P, e depois, em um determinado momento, n mais p,
até chegar no m vezes n, né? Então temos aí esse conjunto com m vezes n termos, tá? Então fica mais fácil se a gente visualizar esse conjunto numa disposição de tabela, né? Então como é que funcionaria? Eu vou colocar aqui não, fazer na outra página que acho que é melhor, né? Então, por exemplo, se eu colocasse primeiro os n números aqui na primeira linha, aí a gente teria 1, 2, 3, aí segue P até chegar no número n propriamente dito, né? Aí os números que vêm depois, afinal o conjunto é assim, vai de 1 até P, depois P mais 1, P mais 2, P mais... e assim sucessivamente, né? Depois não é P mais 1, seria N mais 1, N mais 2, né? É isso mesmo. Então o número que vem depois do N é o N mais 1. Em vez de colocar aqui na frente, eu vou colocar na fila aqui de baixo, ó, N mais 1. E o N mais 2 que vem depois dele, N mais 3. E assim, esse termo genérico então dessa progressão seria N mais P, né? E aqui, na verdade, eu não vou colocar o P não para vocês não confundirem, né, com o número primo, né? Eu estou usando direto o símbolo P para poder indicar primo, né? Então eu vou usar outro símbolo, vou colocar T, tá? Porque ele não precisa, esse P aqui que eu estou colocando nesse conjunto não precisa ser um número primo. Aqui ó, T e aqui T, né? Até chegar no 2n, né? Aí depois disso seria o que? Seria 2n mais 1, 2n mais 2, porém não vou colocar aqui na frente, vou colocar embaixo. 2n mais 1, 2n mais 2, 2n mais 3. Aqui seria então 2n mais t, né? Até chegar no 3n, né? Então a ideia é essa, né? Até você colocar todos os m vezes n números dispostos nessa tabela, né? Então, ó, depois de fazer isso uma certa quantidade de vezes, vamos chegar lá no que seria a última fila, né? A última linha dessa progressão, que teria o seguinte aspecto: eu teria m menos 1 vezes n mais 1, depois m menos 1 vezes n mais 2, né? Essa seria a linha genérica, né? Eu não tenho aqui a coluna genérica, então essa daqui seria a linha genérica até chegar na última, né? n mais 2 e depois m menos 1 vezes n mais 3, e o termo genérico aqui, comum aos dois, seria m menos 1 vezes n mais p, mais t, né? Até chegar no m vezes n, né? Então vamos ter aí ao todo então aqui ó, temos m linhas, né? E aqui n colunas, certo? Então temos aí todos os m vezes n termos representados nessa progressão em forma de tabela, né? Beleza, então o que a gente faz, né, agora? Aí eu pergunto para vocês, ó, em relação a essa primeira linha, né, se eu quero representar a quantidade de números coprimos com n, né, nessa primeira linha aqui,
né? Quantidade de números coprimos com n, ou seja, aqueles números cujo máximo divisor comum entre ele e o n vai dar 1. A gente definiu essa quantidade de números como φ de n, certo? Então aqui, ó, eu não sei quem é o valor n, né? Mas eu sei que existe uma certa quantidade de números que são coprimos com ele. Eu vou representar essa quantidade com φ de n, né? Aí eu pergunto para vocês, nessa segunda linha aqui, quantos números vai ter, né, de n mais 1 até 2n, que são coprimos com n também, né? Aí, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar de uma propriedade. Vou colocar assim, ó. Lembrando que o máximo divisor comum, né, entre, vou colocar assim, ó, Q vezes N mais T e N é igual ao máximo divisor comum entre N e T. Tá? Ou colocar assim, de forma mais... Aqui parece que eu estou relacionando só esses números aqui, né? Mas na verdade a relação se dá da seguinte maneira: é o máximo divisor comum entre esse número e esse daqui, né? Então vocês lembram que isso aqui é como colocar na forma euclidiana, né? Qn mais t, né? Onde esse t representaria o resto aí de uma divisão, certo? Então, o que esse resultado aí mostra, né? Acho que eu mostrei isso para vocês, a gente falou de máximo divisor comum, né, lá no primeiro curso, que o MDC entre um número dessa forma e n vai ser esse resto aqui, t e n. Então vou colocar assim, ó, entre t e n. Tá? Então, beleza, o que isso nos diz então? Vamos ter assim, para organizar. Na primeira linha, na nossa demonstração, a gente vai ter MDC entre... Aqui não precisa, né? Na primeira linha não precisa, ela não tem essa complicação aqui dessa estrutura. Vou colocar na segunda linha, a partir da segunda linha, né? A partir da segunda linha, um MDC entre, aqui no caso, tenho N mais T, né? Então, na verdade, eu tenho 1 vezes N mais T. Certo? Eu estou colocando aqui, de acordo com essa estrutura, né, que eu coloquei aqui de forma mais geral, só que o Q assumindo o valor de 1 aqui na segunda linha. Certo? Então, por essa propriedade que a gente acabou de invocar, o máximo divisor comum, faltou terminar aqui, né, entre N mais T e N, né, é igual ao máximo divisor comum entre T e N. Né? Veja, a mesma coisa que daria aqui na primeira linha. Na primeira linha é onde tanto o Q quanto o Q é igual a zero, né? Na primeira linha eu teria Q igual a zero. Então eu teria MDC de T e N, que é igual ao MDC de T e N. Né? E a quantidade de números que são assim na primeira linha eu represento por φ de N. Né? Se na segunda linha eu obtenho a mesma quantidade de números que a anterior, então a quantidade de números coprimos com N na segunda linha vai ser φ de N também. Né? E assim o raciocínio prossegue. Por exemplo, na terceira linha, vamos ter o máximo divisor comum entre... Aqui na terceira linha eu já tenho 2n mais t, ou seja, o q é igual a 2. Né? Então 2n mais t e n. Né? Que, pela propriedade que a gente mencionou, isso é igual ao máximo divisor comum entre t e n. Né? O que isso significa? Que a quantidade de... Aqui eu tenho n números. Né? Em cada uma dessas linhas eu tenho n números. Né?
A quantidade de números coprimos com n na primeira é representado por φ de n. A quantidade de números coprimos com n na segunda fila, a gente viu que apesar de terem uma aparência diferente esses números, né, por essa propriedade do MDC, a quantidade de números coprimos com n vai ser φ de n também. Né? A mesma coisa vai ser possível afirmar em relação à terceira linha. Então aqui eu tenho φ n, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de números que são coprimos com n, tanto na primeira, na segunda e na terceira fila. Né? Então, seguindo assim, a gente afirma que na última fila, o φ n vai ser também a representação da quantidade de números que são coprimos com n. Tá? Então, beleza, isso é analisando as linhas, né? Mas e se eu quiser agora analisar as colunas? Né? Aí por que eu tenho que analisar as linhas e as colunas, né? Antes de prosseguir com esse argumento? É como se você tivesse uma tabela assim, ó. Aqui você tem 4 bolinhas, né? E aqui você tem mais 4 e aqui mais 4. Né? Ou seja, eu tenho 12 bolinhas ao todo. A única diferença é que eu separei, eu dispus essas 12 bolinhas em 3 linhas com 4 bolinhas. Ou, se eu quiser fazer de forma diferente, visualizar isso de forma diferente, eu posso dizer que eu dispus essas 12 bolinhas em 4 colunas, cada uma contendo 3 bolinhas. Tá? Então, no final, quantas bolinhas eu tenho ao todo? Se eu tenho 4 linhas, ou 4 colunas e 3 linhas, eu vou ter 4 vezes 3 igual a 12. Certo? Aqui é a mesma ideia que eu quero empregar. Se eu descobrir aqui, ó, que eu tenho n números que são coprimos com... Tenho φ n números que são coprimos com n na primeira, φ n números que são coprimos com n na segunda, e assim sucessivamente. Agora eu preciso saber quantos números são coprimos com m em cada uma das colunas. Tá? Aí, no final das contas, o que eu vou fazer? Vou multiplicar um número pelo outro, para saber quantos números são coprimos com m vezes n. Né? Simples assim, é um raciocínio bem geométrico mesmo. Okay? Então, na primeira coluna, primeira coluna, o que a gente vai ter? Né? Vai ser, vamos ver, eu posso facilitar aqui essa representação, porque esse número aqui ele é um pouco mais expandido, né, do que os outros. Vamos ver, n mais 1, esse aqui n mais 2, mais 3. Né? É a mesma ideia, acho que eu vou deixar desse jeito mesmo. MDC entre o termo geral, né? Cadê aqui? M menos 1 vezes N mais T e o M, né? Não. Eu estou falando da primeira coluna, né? Peguei ali o termo geral, mas não tem nada a ver com o que eu falei. Se eu estou falando da primeira coluna, eu quero saber quantos números são coprimos com M, né, nessa primeira coluna. Como é que eu represento isso? Como φ de M. Tá? Então poderia representar assim, ó. Seria N mais T colocar assim. Nesse caso, o Q vai ser igual a o Q faz o papel de M menos 1, né? Em todas elas vai ser assim. Então vai ser M menos 1 vezes N
mais 1 e o M. E o M. Isso vai dar, pela propriedade, o máximo divisor comum entre 1 e M. Não sei se está correta essa forma de colocar assim. Deixa eu pensar direito. Todos esses aqui, os restos são 1, né? Então, vamos ver. Vezes N mais 1. Mais 1, essa aqui seria mais 2. Seria 3. Professor, Sim. seria M menos 1 vezes N mais T, não? Porque no caso aí seria a multiplicação entre N e T que daria na primeira coluna, ou não? Deixa eu pensar direito. Porque quando é com a linha é mais fácil de visualizar, pelo menos para mim, né? Nessa daqui é que eu aplico essa propriedade. Eu tenho M menos 1 mais N mais... Você falou que colocasse aqui no termo geral T, né? Isso. Aí seria o MDC entre T e M. Bom, vamos ver se dá para proceder assim. Entre T e M. Bom, na primeira é φ de M mesmo, né? Do jeito que eu coloquei aqui. Φ de 1 e M. Não, é isso mesmo, ó. Aqui é 1 mesmo. Aí você teria o MDC entre 1 e M. Não faz sentido. Aqui daria φ de 1, né? Deixa eu me ver. É 1, começa com 1 e vai até M menos 1 vezes N mais 1. Então eu tenho ao todo N números aqui. Então esse é o maior número, né? E eu quero saber quantos números menores do que ele são coprimos com ele, tá? Então eu teria que representar como... Teria que representar assim, ó, M menos 2, né? É igual mais vezes N mais 1. Até eu fiquei confuso nessa parte. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Então são coprimos com ele, né? Então, não é coprimos com M aqui, né? Aqui é coprimo com M menos 1 vezes N mais 1. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Pra ver se faz sentido, né, analisar dessa forma. Não, eu vou partir para uma análise um pouco diferente. Essa aqui eu não estou conseguindo visualizar direito desse jeito. Vamos fazer assim, primeira coluna. Como eu falei para vocês, para mim é mais fácil visualizar as linhas do que a montagem aqui das colunas, né? Então, assim, na primeira coluna. Né? Primeira coluna a gente tem esse termo final aqui, que é m-1 vezes n mais 1. Tá? Então o que é isso aqui? Ó? Desenvolvendo esse produto, a gente tem m vezes n menos n mais 1. Né? Aí o que é de interessante? A gente sabe que m e n são números naturais quaisquer. Né? Então quando eu pego dois números naturais, eu subtraio e depois eu subtraio, ou eu multiplico e depois subtraio por um deles, o que eu obtenho aqui no final é outro número natural. Tá? Esse número natural eu vou representar pela letra, deixa eu ver, letra K. Né? Então, no final das contas, isso dá um número do tipo K mais 1. Né? Então, K pertencente aos naturais. Né? Isso é na primeira coluna. Na segunda, coluna, temos aqui o termo geral, né, da nossa construção na segunda coluna, que é m menos 1 vezes n mais 2. Eu acho que dessa forma fica mais fácil de visualizar o que eu quero mostrar. Então, desenvolvendo o produto, tenho m vezes n menos n mais 2. A mesma lógica que eu usei em cima. A operação entre esses números naturais vai resultar em outro. Né? Então, o resultado dessa operação vai ser K mais 2. Né? Beleza. Porém, há ainda uma outra maneira de colocar esse K mais 2. Né? Eu posso fazer assim. O 2 eu posso representar como 1 mais 1. Né? E todo esse número aqui, m vezes n menos n mais 1, também vai resultar em um número natural. Tá? Então, eu vou chamar esse número aqui de cima de K1 e esse aqui de K2. Né? Pertencente aos naturais. Isso vai resultar em um número do tipo K2 mais 1. Certo? Então o que eu estou querendo mostrar com isso? É que eu consigo colocar todos esses termos gerais de cada uma das colunas uma forma como um número natural somado com 1. Um número natural somado com 1. E assim vai. Na terceira coluna também vou ter um número K3 somado com 1. E assim até chegar na enésima coluna dessa construção. Certo? Então, por que isso é interessante? Né? É por conta dessa propriedade aqui do MDC. Né? Por causa dessa propriedade, a gente pode afirmar o seguinte. Ó. Portanto, né? Por conta aqui, né, dessa propriedade, vou até circular ela. Por causa dessa propriedade, nós vamos ter que o MDC entre, na primeira aqui eu vou ter K mais 1, né? O MDC entre K mais 1 e M vai ser igual ao MDC entre 1 e M. Na segunda coluna, a gente vai ter que o MDC entre, que é K1, né? Entre
K2 mais 1, IM vai ser igual ao MDC entre 1 e M, né? E assim para todas as outras colunas, certo? Então, feito isso, o que a gente conclui? Que a quantidade de números coprimos com esse número aqui do final, IM, é igual a φ de M, né? A quantidade de números coprimos entre esse número aqui, que é o termo geral, e M, também resulta em φ de M. Então aqui na segunda, eu também vou ter φ de M números, né, que são coprimos com esse termo geral aqui. De forma semelhante, na terceira coluna, eu vou ter também a mesma quantidade de números φm, né, que são coprimos com esse termo geral, né? E assim para todas as demais colunas. Portanto, se eu quero a quantidade, a gente pode concluir, se eu quero a quantidade de números coprimos com M vezes N, quantos números são ao todo? Então, vai ser φm multiplicado por φ de N. Né? Então, até aquele exemplo que eu usei ali, né, da quantidade de bolinhas e tudo mais, né, onde eu usei 12 ao todo, né? Então, por exemplo, se eu quero saber a quantidade de números, né, vou colocar aqui um exemplo. Se eu quero saber quem é o φ de 12 sem calculá-lo dessa forma, né, como a gente fez aqui anteriormente, construindo, né, o conjunto de todos os elementos que são coprimos com 12 que são menores do que ele, eu posso reduzir esse problema, sabendo que 12 é igual a 3 vezes 4, né? 3 e 4 são primos entre si, então eu posso aplicar essa propriedade aqui que a gente acabou de deduzir, né? Logo, isso é φ de 3 multiplicado por φ de 4. φ de 3, quais são os números que são coprimos com 3 e menores do que ele? Quantos são ao todo? A gente só tem o 1 e o 2, né? Então aqui eu tenho dois números, φ de 3. φ de 4 também, ó, só tem o 1 e o 3 que são coprimos com ele. Então dá 4. Né? Então é uma outra maneira, por exemplo, de calcular aqui o φ de 12, é isso. Em vez de construir esse conjunto, eu penso em termos de números menores. Tá? É para isso que serve esse resultado. Por isso que eu disse que ele ajuda muito, né, na hora de reduzir as contas, certo? Lembrando que isso é válido, né, é válido fazer essa aplicação quando os números envolvidos são primos entre si, né, ou, como eu estou dizendo aqui toda hora, quando eles são coprimos. Beleza? Até aí tudo bem, gente? Ou não? Eu sei que a demonstração em si, né, talvez vocês tenham que olhar com um pouco mais de calma depois, né, para compreender o passo a passo, né? Mas entendam pelo menos a metodologia utilizada. Ela dá que possibilita a gente fazer isso, né? E se fica difícil trabalhar com termos abstratos, né, tenta trabalhar com termos concretos, como eu usei aqui o exemplo da tabela de 12 elementos dispostos em 4 linhas e 3 colunas, né, ou vice-versa. Sim. Só porque aqui o φ de 12 o senhor colocou φ de 3 vezes 4, e aí no final o senhor analisou o φ de 3. Eu não lembro como foi que essa análise do φ de 3 para chegar em 2. É aplicar a definição do φ de 3, né? Qual é a definição? Sim. Só tem o 1 e o 2. É 1 e o 3. É 1 e o 2. Portanto, tem dois elementos, né? φ de 4 é a mesma ideia, né? φ do 4, aqui, ó, vai ser o 1 e o 3. O 1 e o 3. Não, então, perfeito. Só isso. Beleza?
Certo? Então, e isso pode ser aplicado também quando você decompõe um número e aparece uma quantidade maior, né, de fatores além de 2 aqui, né? Poderia ser, por exemplo, o número 24, né, que seria 2 vezes 3 vezes 4, né? Então seria φ de 2 vezes φ de 3 vezes φ de 4, e você pode fazer esse tipo de decomposição, né? Mas não assim, φ de 2 vezes φ de 3 vezes φ de 4. Você consegue decompô-los, né, em um conjunto menor até reduzir a 2 números que são primos entre si. Aí aplica essa propriedade. Tá? Então, além desse resultado, tem uma outra proposição. Também nos dá uma capacidade computacional bem grande, principalmente quando estamos trabalhando com números maiores. Essa proposição afirma o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, φ de p elevado a k, né, onde p é um número primo, isso vai ser igual a p elevado a k menos p elevado a k menos 1. Certo? Isso é claro, né, considerando que o k é um número natural, sem ser o zero, né, e p é primo. Aí vale essa afirmação. Tá? Então, como que a gente pode tentar demonstrar, né, isso daqui? Primeiramente, a demonstração não é muito grande não, dá para fazer aqui de boa. Talvez nesse espacinho aqui mesmo dê para fazer. Vamos ver se vai dar para colocar em detalhes aqui. Primeiro, vamos supor o seguinte, né, que o máximo divisor comum, MDC, entre n e p elevado a k, né, é igual a 1. Né? Se e somente se, né, isso é verdade apenas, se o p não for um divisor de n. Né? Então isso é meio que evidente. Tá? Isso se o p não for um divisor de n. Né? Então, isso não é difícil de visualizar, né? Porque você tem que ter um caso em que esse n que aparecer aqui não seja um múltiplo de p. Né? Então, quando isso acontecer, o máximo divisor entre eles vai ser o 1 mesmo. Tá? Eles serão primos entre si. Então, bom, vamos ver o que eu posso supor aqui agora. Opa. Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, um conjunto, né, que tem em vez de construir o conjunto, vou fazer assim, seja existe p elevado a k menos 1 naturais, né, no conjunto até p elevado a k. Então temos aí p elevado a k menos 1 naturais dentro desse conjunto, certo? E que são divisíveis, né, por p. Então são p elevado a k menos 1 naturais dentro desse conjunto que são divisíveis por p. Que são divisíveis por p. Então, quem são esses números, né? Bom, o próprio p, por exemplo, depois o 2p,
depois o 3p, até chegar no p elevado a k. Ou seja, p elevado a k menos 1 vezes p, né? Então, isso aqui fazendo a propriedade da potência, né, de conservar a base e somar os expoentes, eu vou ter p elevado a k. Tá? Por isso que a gente diz que são p elevado a k menos 1 naturais dentro desse conjunto que são divisíveis por p. Certo? Então, se tem p elevado a... esse conjunto inteiro tem p elevado a k números, né? Vai de 1 até p elevado a k, então tem p elevado a k números, né? E se de todos esses p elevado a k números, p elevado a k menos 1 deles são números que são divisíveis por p, né? Quantos números então não são divisíveis por p dentro desse conjunto? Vai ser p elevado a k, tirando esses p elevado a k menos 1 que são divisíveis por p, né? Então daria p elevado a k menos p elevado a k menos 1. Então, não sei se ficou claro o argumento, porque assim, você tem um conjunto, né? Você só pode ter números aí que são divisíveis e que não são divisíveis por um dado número, né? Então, a gente identificou aqueles que são divisíveis, né? São esses aqui. Então, vou colocar assim, para ficar mais descritivo, né? Então, existem p elevado, vou colocar de azul mesmo. Existem p elevado a k menos p elevado a k menos 1 números naturais que não são divisíveis por p. Então, ou seja, esses números que não são divisíveis por p são coprimos com p, né? São primos entre si. Logo, o MDC entre esses números aí e o p vai ser 1, né? Então, a quantidade desses números que fazem isso, né, cujo MDC com ele e o p é igual a 1, é definido como φ de p elevado a k. Então, por isso, a gente pode definir que φ de p elevado a k é igual a p elevado a k menos p elevado a k menos 1. E assim termina a demonstração. Bem construtivo mesmo, tá? Mesmo que você não tenha entendido em detalhes a demonstração, a metodologia é a seguinte. Eu tenho aqui um número, ou um conjunto com p elevado a k números, né? Tem p elevado a k números dentro desse conjunto, né? Desse conjunto eu identifiquei todos aqueles que são divisíveis por p, né? Quais são? São esses aqui. Então, e quantos são eles no total? São p elevado a k menos 1, né? Porque vai de 1, 2, 3 até p elevado a k menos 1 vezes p, né? Então tenho p elevado a k menos 1 que são divisíveis por p. Logo, quais que não são divisíveis? São esses, é o total, tirando aqueles que são divisíveis, né? Então é o total menos os que são divisíveis. Eu vou obter todos os números que não são divisíveis por p, ou seja, eu vou obter o φ de p elevado a k. Tá? Então essa é a ideia da demonstração. Mas enfim, fica mais interessante a gente ver como se aplica esse resultado, né? Então, ó, um exemplo aqui, bem prático. Se eu tenho n igual a 81, por exemplo, né? Porque o 81 é um número que pode ser reduzido a uma potência, né? Então, e eu quero calcular, né, a quantidade de números que são coprimos com 81, né, que são menores que 81 e que são coprimos com ele. Então eu quero calcular o φ de 81. Tá? Quem é esse número, né? Então, como é que a gente faz isso? Ó? Φ de 81.
Mas 81 não é 3 elevado à quarta potência? Né? Então, lembra que o teorema diz o seguinte, é um número primo elevado a um número natural. Então, eu tenho que fatorar esse 81 até chegar numa potência cuja base é prima. Né? Então, isso, o que eu quero calcular é o φ de 3 elevado a 4. Tá? Em vez de construir o conjunto e ficar testando um a um, igual a gente fez ali na definição para entender como funciona, a gente pode aplicar esse resultado. Certo? Então, ó, pelo teorema, isso vai ser igual ao quê? Vai ser o próprio 3 elevado a 4, né? Que é o p elevado a k está aqui e aqui, então é 3 elevado a 4, menos 3 elevado a 4 menos 1. Tá? Isso é a aplicação direta do resultado aqui do teorema. Então, φ de 81 vai ser o quê? A gente pode colocar assim, 3 elevado a 4. Não, peraí. Uma linha abaixo aqui. φ de 81 vai ser igual a 3 elevado a 4 menos 3 elevado a 3. Né? Então, já que eu pude fatorar o 81 em uma potência, né, de 3 elevado a 4, então eu sei que 3 elevado a 4 é 81. 81 menos 3 elevado a 3 é 27. Quanto dá 81 menos 27? E aí, quanto dá, gente? Vou fazer 80 menos 27 dá 53, né? Então, com 1, 54. É isso mesmo? 54. 54, né? Então é isso. Sem ter que construir conjuntos nem nada para ficar calculando o MDC entre cada um dos números de 81, com 2 linhas de cálculo a gente chegou no resultado. Não sei quem são eles, mas eu sei que ao todo são, dentro desses 81 números, 54 deles são coprimos com 81. Certo? Então a gente vê que é uma ferramenta bastante útil quando se trata de números grandes. Né? Aí existe uma expansão, por assim dizer, uma generalização desse resultado, que pode ser expresso na seguinte proposição. Posso afirmar que o φ de um número n é igual a φ não, é igual a P1 elevado a 1 menos P1 elevado a 1 menos 1 multiplicado por P2 elevado a 2 menos P2 elevado a 2 menos 1, né? E assim até chegar o PT elevado a t menos PT elevado a at menos 1. Tá? Onde esse número n ele é composto, ele pode ser decomposto em fatores primos que são P1 elevado a 1 vezes P2 elevado a 2 vezes P3 elevado a 3 até chegar em PT elevado a at. Tá? E é claro, né, vamos considerar aqui o n como número natural, né? E n também tem que ser um natural maior do que 1. Então vou colocar n natural e maior do que 1. Ok? Então essa proposição é uma generalização natural desse resultado que eu coloquei aqui para vocês, né? E como que a gente demonstra isso, né? A demonstração eu vou fazer ela sem muita formalidade para a gente ir mais rápido, mas só para você ter uma noção, porque isso pode ser útil. A estratégia de demonstração, né, eu faço demonstrações aqui por 2 motivos, né? Primeiro, porque a gente está num curso de matemática, né? Então a gente não pode simplesmente ter as fórmulas e saber usar, né? O curso onde você só precisa aprender a usar as fórmulas se chama engenharia, certo? O segundo motivo é que na própria demonstração apresentada uma chance de vocês verem metodologias que podem ser aplicadas à resolução de problemas. Tá?
Então, você considere a estratégia, não precisa decorar as demonstrações, você precisa entender como elas foram feitas, né? Porque esse raciocínio pode ser utilizado em muitas outras questões, certo? Então, nessa daqui a ideia é o seguinte: se eu quero calcular o φ de n, e eu sei que o n é dado por essa decomposição prima, o que eu estou querendo calcular é o que? É o φ de P1 elevado a 1, P2 elevado a 2, até chegar em, vamos colocar aqui mais um termo, P3 elevado a 3, até chegar no último termo, que é PT elevado a AT. Né? Então eu não coloquei, mas ficou claro para vocês que cada um desses P1, P2 que estão aqui são números primos. Tá? Então, vou até ter colocado aqui, né? PI é primo. Então, a gente vai aplicar essa proposição, ó. Essa proposição que afirma que φ de m vezes n é igual a φ de m vezes φ de n. Né? Nessa demonstração. Como? A gente pode escrever assim, ó. Não, vou colocar mais um termo aqui. P T-1 AT-1 vezes PT AT, né? Porque eu posso chamar todo esse primeiro bloco de números aqui de M e esse daqui de N, né? Então, lá na nossa de acordo com aquele teorema, né? Ó, sabendo que φ, que foi F aqui, φ m vezes n é igual a φ de m vezes φ de n, né? Temos, né, que toda essa construção vou apagar aqui, toda essa construção aqui pode ser escrita da seguinte maneira: isso aqui vai ser igual a será que cabe? Não, cabe não. Assim, ó. Acho que agora dá certo. Isso aqui pode ser escrito como φ desse número multiplicado por φ de PT elevado a AT. Certo? Então, e a gente sabe que φ de PT elevado a AT, né, pelo teorema anterior, esse que a gente acabou de demonstrar aqui acima, é igual a PT elevado a AT menos PT elevado a AT menos 1. Né? Então, essa primeira parte aqui, você teria o φ desse número gigantesco multiplicado por PTAT menos PTAT menos 1. Tá? Agora, peraí, aqui, e esse número aqui, aplicando o mesmo raciocínio, pode ser escrito da seguinte maneira, ó. Ele é igual a até o PT menos 2 elevado a AT menos 2
multiplicado por φ de pt menos 1 elevado a at menos 1. Né? E a gente sabe que φ de pt menos 1 elevado a at menos 1 é igual, pelo teorema que a gente acabou de demonstrar acima, vai ser esse mesmo termo, pt menos 1 elevado a t menos 1, menos pt menos 1 elevado a, aqui eu tenho que colocar bem para não confundir os índices, a t menos 1 subtraído de 1. Né? Então, fazendo isso, até chegar no primeiro número, né? Então, a gente tem que aplicar a ideia de indução, tal. Por isso que eu falei que não é uma demonstração tão formal, né? É mais mostrando a metodologia de demonstração. Com isso, a gente tem o quê? Que o φ de n vai ser o quê? Quando eu chegar no φ de P1 elevado a 1, a gente sabe que isso vai dar quanto? Vai dar P1 elevado a 1 menos P1 elevado a 1 menos 1. Né? Multiplicado por P2 elevado a 2 menos P2 a 2 menos 1, até chegar no PT menos 1 elevado a AT menos 1 menos PT menos 1 elevado a AT menos 1 menos 1 e aqui faltou espaço, né? Tentar diminuir um pouco a fonte. Ficou bom. Multiplicado por PT elevado a AT menos PT elevado a AT menos 1. Né? E assim terminaria a demonstração. Certo? Então, qual é a metodologia interessante aqui na demonstração desse problema? É que você pode pegar um número, por exemplo, como eu falei lá em cima, né? O número 24, ele é decomposto em fatores primos como 2 vezes 3 vezes 4. Né? Então, na hora de fatorar o φ de 24, você pode fazer φ de 2 vezes 3, né? Multiplicado por φ de 4. Né? Aí esse próprio φ de 2 vezes 3 você aplica aquele teorema, né? Esse teorema aqui. E depois multiplica o φ de 4, entendeu? Você pode diminuir, né, essa decomposição de vários números primos numa forma... não, aqui nesse caso, peraí, cometi um erro. O 2 vezes 3 daria 6, né? φ de 6 multiplicado por φ de 4. Você não poderia fazer assim, porque o 6 e o 4 não são primos entre si. Tá? Então, nesse caso aqui não valeria. Mas, enfim, foi o primeiro exemplo que eu consegui pensar, mas pensa aí em um número que seja decomposto em fatores primos de tal forma que você consiga fazer isso. Como, por exemplo, deixa eu ver. Se for um número assim, ó, 3 vezes 5 vezes 7. Esse dá. Né? 15 vezes 7. 15 vezes 7 dá 105, né? Então, se você fosse calcular aqui o φ de 105, você ia calcular o φ de 3 vezes 5 vezes 7, ou seja, φ de 3 vezes 5, que é 15, multiplicado pelo φ de 7. Então, o seu trabalho já ficaria muito menor. Né? Sabendo que o 15 é 3 vezes 5, então, calcula primeiro o φ de 3 vezes 5, e o resultado disso você multiplica pelo φ de 7. Então, o seu trabalho fica menor ainda. Certo? Então, essa demonstração mostra esse tipo de abordagem que você pode utilizar nos problemas. Tá? Então, só dando uma dica aí do que você pode usar. Beleza? Então, vamos ver uma aplicação desse teorema propriamente dito. Tem pegar um número aqui bem grande, né? E é claro, de tal forma que a gente consiga calcular, né? Qual seria a quantidade de números que são coprimos com
7.865, por exemplo, que são menores do que ele e que são coprimos a ele, né? A gente tem duas abordagens a fazer. Ou você constrói todo esse conjunto, né, de 1 até 7.865 e vê quais que são coprimos com ele, que tem um MDC entre um número e o 7.865 igual a 1. Tá? Mas, enfim, essa estratégia não é muito interessante, né? Principalmente quando você está em ambiente de prova ou coisa parecida. Então, a gente pode utilizar o cérebro aplicando essa propriedade que a gente acabou de demonstrar aqui em cima. Né? Primeiro passo, então, é fazer a decomposição prima do 7.865. Né? Ele divide por 2, gente? Não, por 3. Por 3? Deixa eu ver, 7 mais 8 dá 15, 21, 26. 26 não é múltiplo de 3. Né? Então ele não divide por 3. Verdade, só por 5. Por 5 dá. A divisão por 5 dá quanto mesmo? Alguém pode fazer na calculadora? Vou fazer aqui agora. 7.865 dividido por 5, 1.573. 1.573, beleza. Esse número, bom, não divide por 3, nem por 5, né? Divide por 7, eu não me lembro o critério de divisão Pode por ser 7. por 11. Por 11 divide. 1 mais 7 dá 8 e 5 mais 3 dá 8, né? Então divide por 11 sim. Quanto dá? 143. 143. 143 também divide por 11. 1 mais 3 dá 4 e aqui eu tenho 4, né? Isso. Isso dá 13. 13. 13 é primo, só divide por ele mesmo. Resultado, então, a decomposição prima desse número é o 5 elevado a 1 vezes o 11 ao quadrado vezes o 13 elevado a 1. Né? Ou seja, só deixando mais claro, 7.865 é igual a 5 vezes 11 ao quadrado vezes 13. Tá? Então, se eu quero calcular o φ de 7.865, eu estou querendo calcular, na verdade, o φ de 5 elevado a 1 vezes 11 ao quadrado vezes 13 elevado a 1. Né? Que, por esse nosso teorema, como é que fica? Né? Vou colocar aqui. φ 7.865 vai ser igual, então. Pela aplicação do teorema, a gente vai calcular cada um desses termos da multiplicação, né? De acordo com a nossa decomposição prima. Então, para o primeiro termo primo, que é 5 elevado a 1, vai ficar, de acordo com o teorema, 5 elevado a 1, subtraído de 5 elevado a 1 menos 1. Tá? Só apliquei aqui, primeira parte do teorema. Eu tenho que P1 é o número primo da minha decomposição, no caso 5, e A1 é a potência, no nosso caso 1. Certo? Então eu tenho 5 elevado a 1 menos 5 elevado a 1 menos 1. Segundo termo da nossa decomposição, 11 ao quadrado. Então isso vai dar 11 ao quadrado menos 11 elevado a 2 menos 1. Vezes 13 elevado a 1. Isso vai dar 13 elevado a 1 menos 13 elevado a 1 menos 1. Certo? Então, eu não sei quais são os números, mas a quantidade a gente pode descobrir. Beleza? Isso parece com um truque, né, que eu já vi uma vez durante o ensino médio. Tipo, você tem um número... pega um número gigantesco qualquer, né? Tipo 2 elevado a 1000, né? E utilizando o logaritmo a gente consegue descobrir não quem é esse número, mas poderemos descobrir exatamente quantas casas tem esse número, né? Quantas casas decimais. Então, no caso, 2 elevado a 1000 dá 303. A gente só precisa usar logaritmo para isso, né? Depois eu falo mais sobre essa curiosidade, né? Aqui a ideia é semelhante. A gente tem um número grande, não conseguimos descobrir quais são todos os números que são coprimos com ele, mas poderemos determinar quantos eles são, né? Por essa simples aplicação da fórmula. 7.865 vezes 5 elevado a 1 é 5.
5 elevado a 0 dá 1. 11 ao quadrado, 121. 11 elevado a 2 menos 1 é 11 elevado a 1, né? 11. 13 elevado a 1 é 13. 13 elevado a 0 dá 1. Né? Então isso vai dar 5 menos 1 dá 4. Vamos fazer ali em cima mesmo. Multiplicado por 121 menos 11 dá 110, né? 13 menos 1 dá 12. Certo? Agora alguém faz aí pra mim quanto é 4 vezes 110 vezes 12? Dá 440 multiplicado por 12. Dá quanto isso? 880 mais 4.000 e... Ah, enfim, já me perdi nas contas. 5.880. Oi, desculpe, eu não entendi. 5.280. Ah, sim, ótimo, obrigado. 5.280. Pronto. Temos 5.280 números que são coprimos com os 7.865. Certo? Então, essa é a aplicação aí da fórmula. Lá na lista de vocês tem mais algumas... uma lista que eu vou colocar hoje, né? Que vocês vão poder treinar essa ferramenta aí, tá? E para finalizar, vamos só falar da relação que existe entre a função totiente de Euler e o pequeno teorema de Fermat, né? Essa função totiente ou função φ de Euler, ela age como uma generalização do pequeno teorema de Fermat, né? Isso por quê? Porque a gente pode afirmar que A elevado a φ de n é congruente a 1 módulo n. Né? Estão vendo que é uma estrutura muito semelhante à do pequeno teorema, né? Só que lá no pequeno teorema o que ele diz? Aqui tem que ser o número p, né? E aqui também tem que ser o p aqui. A elevado a p é congruente a 1 módulo p, ou a elevado a p menos 1 congruente a 1 módulo p, né? Aqui a gente generaliza porque não estamos falando apenas de números primos, mas de números que são coprimos, né? Representado por esse φ de n aqui, né? Então expande a aplicação do teorema de Fermat, tá? Isso, então é claro, nas condições é que o n seja inteiro, né? De tal forma que n seja maior do que 1, né? Ou seja, colocar assim, n natural maior do que 1. Natural maior do que 1. E também o A, esse sim a gente pode considerar como um inteiro, de tal forma que o MDC entre ele e n seja 1. Né? Ou seja, ainda preciso que o A e o 1 eles sejam coprimos. Né? Então, se isso acontecer, vale a aplicação desse teorema. Né? Bom, esse eu não vou deixar, eu não vou fazer a demonstração dele, que ela é um pouco longa, né? Mas de repente, se eu encontrar um tempo, eu faço aí algum vídeo a mais só com essa demonstração, que ela é interessante de se fazer, né? Mas hoje não, tá? A gente vê depois isso daí. Então vamos ver como a gente pode aplicar, né? Deixa eu ver aqui um exemplo. Tem um exemplo, eu não sei se eu coloquei ele na lista ou não, mas eu coloquei um parecido. Assim. Obter o resto da divisão de 3 elevado a 419 por 16.
Então, como que a gente faz para obter o resto dessa divisão, né? Isso não esquecendo o que a gente já aprendeu antes, mas deixando de lado um pouco e vamos tentar exercitar as ideias que a gente viu na aula de hoje, né? Então, ó, por exemplo, eu quero calcular, vamos ver, o resto dessa divisão, 3 elevado a 419 por 16. Certo, eu sei que o 16 ele pode ser escrito como 2 elevado a 4. Tá? Então, se eu for calcular a quantidade de números que são coprimos com o 16, 4, né? Então, o φ de 16, como que a gente já viu anteriormente, vai dar o que? É o φ de 2 elevado a 4, né? Já que o 2 é primo. Isso é igual a 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 4 menos 1. Tá? Ou seja, é 16, 2 elevado a 3 é 8, então fica 16 menos 8, que é igual a 8. Tá? Então, sendo o φ de 16 8, né? Deixa eu ver o que isso nos ajuda. Tá. Certo. Vamos ver, acho que isso aqui vai... Vamos ver se isso vai ajudar ou não. Temos também que o máximo divisor comum entre 3 e 16, né, é igual a 1. Tá? Isso é importante para a gente conseguir aplicar o teorema. Né? Eu tenho... Porque o que eu estou perguntando aqui, na verdade, quando estou perguntando o resto da divisão de 3 elevado a 419 por 16, eu estou querendo saber se o 3 elevado a 419 é congruente a que número módulo 16. Certo? Era isso que eu deveria ter colocado no começo ali. Né? Então, o número que aparecer aqui no lugar dessa interrogação corresponderá ao resto da divisão. Ok? Então, por isso que é importante para mim saber se o 3 e o 16 são primos entre si, porque se forem, eu consigo aplicar esse teorema aqui do Euler, que generaliza o pequeno teorema de Fermat. Beleza? Então, ok. Vamos ver. O 419, né, ele pode ser escrito como... Vamos ver, 2 elevado... Fazer assim. Eu vou utilizar esse 8 que eu obtive aqui, certo? Eu tenho então que φ de 16 é 8. Né? Então, pergunto para vocês, quanto fica 419 ao ser dividido por 8? Quanto dá isso aí? Não vai dar um número exato, né? Então aqui, ó, dá, por exemplo, 5 vezes 8 dá 40, né? Então aqui, ó, 40, sobra 1, desce 9. Depois 2, dá 16, 19 menos 16 dá 3. Em outras palavras, o 419 pode ser escrito como 8 vezes 52 mais 3. Certo? Então, o 3 elevado a 419 pode ser colocado como 3 elevado a 8 vezes 52 mais 3. Né? E vou colocar aqui na outra página. Né? Então, quando eu quero calcular a congruência, né, módulo algum número que eu tenho que descobrir, módulo congruente a algum número, módulo 16,
O que eu quero fazer é o seguinte, ó, o 3 elevado a 419 é igual a 3 elevado a 8 vezes 52 mais 3, que é congruente a algum número módulo 16, certo? Então vamos mexer aqui com essa álgebra, né? Fazer as manipulações necessárias. Por exemplo, isso aqui, ó, eu posso reescrever como 3 elevado a 8 elevado a 52. Né? Afinal de contas, potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Né? Isso vezes 3 elevado a 3. Porque ao multiplicar potências de mesma base, eu cancelo a base e somo os expoentes. Então, com isso, eu obteria exatamente a mesma identidade que está ali em cima. E isso é congruente a alguma coisa módulo 16. Tá? Beleza. Então, aqui, ó, a gente pode lembrar lá de uma propriedade das congruências que diz o seguinte, mais uma vez a aplicação dessa propriedade. Quando A é congruente a B módulo N, né, e quando eu tenho C congruente a D módulo N, então o que eu tenho? Eu tenho que A vezes C congruente a B vezes D módulo N. Né? Já deve ser no mínimo a 100ª vez que a gente aplica essa propriedade, né? Só para você ver a importância que ela tem na resolução de uma pá de problemas aí. Tá? Então por que eu estou mencionando essa propriedade? Porque a gente pode dividir isso daqui, né, no produto, como eu coloquei da propriedade, no produto de duas congruências, equações de congruência isoladas. Tá? Então, como que isso vai funcionar? A gente pode fazer assim, ó, 3 elevado a 8, né, é congruente a quanto módulo 16? Né? Como a gente resolve isso? Alguma sugestão? Qual é o resto da divisão de 3 elevado a 8 por 16? Qual o número que aparece aqui? E aí, gente? Alguma sugestão? Esse número é pequenininho, você pode aplicar assim, ó, por exemplo, 3 elevado a 3, né, que é 27. 27 é congruente a quanto módulo 16? Só pegar 27 menos 16, né, dá 11. Aqui eu daria 11. Tá? Então, multiplicando por 3 em ambos os lados, aí a gente vai ter 3 elevado a 4 congruente a 33, né, módulo 16. Porém, 33 é congruente a 1 módulo 16, né, porque eu posso escrever o 33 como 2 vezes 16 mais 1. Então esse resto aqui é o que vem depois do módulo. Tá? Logo, eu tenho que 3 elevado a 4 é congruente a 1 módulo 16. Né? Logo, é como se eu elevasse a potência, né, dos dois lados, mas é uma das propriedades lá das congruências que eu já falei para vocês. Eu elevando ao quadrado em ambos os lados, eu teria 3 elevado a 8, congruente a 1 ao quadrado, que é 1, módulo 16. Né? Então, ó, 3 elevado a 8 é congruente a 1 módulo 16. Né? E, portanto, 3 elevado a 8, né, elevado a 52
é congruente a 1 elevado a 52 módulo 16. Logo, a gente tem 3 elevado a 8 elevado a 52, deixa resto 1 quando a gente divide por 16. Né? Beleza, e o que isso nos interessa? Eu tenho uma parte aqui, né, o que seria o meu termo A, né, dessa congruência, e o B também já determinados. A primeira equação de congruência está aqui. A segunda equação de congruência eu vou obter sabendo o resto da divisão de 3 elevado a 3 por 16. Então vai ser assim, ó. A gente já fez aqui do lado, né? 3 elevado a 3, né, é congruente a quanto? Módulo 16. A gente fez aqui, ó. 3 elevado a 3 deixa resto 11 quando dividido por 16. Então o número que vem aqui é o 11. Assim, a gente tem essas duas equações de congruência. Esse termo aqui é o meu A, esse é o B. Esse aqui é o C, esse é o D. E o módulo dos dois é o mesmo. Então eu posso aplicar essa propriedade. Tá? É isso. A gente construiu aí a ferramenta que vamos utilizar para resolver. Então, aplicando essa propriedade, eu tenho que A vezes C, no nosso caso, é 3 elevado a 8 elevado a 52 vezes 3 elevado a 3 é congruente a 1 vezes 11, módulo 16. Né? Então, então vamos ver. É isso, né? Está resolvido. A gente sabe então que 3 elevado a 8 a 52 vezes 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 419, que era o número que a gente tinha inicialmente e decompôs nessa divisão euclidiana aqui. Né? Isso é congruente a 11 módulo 16. Então o resto que a gente estava procurando era esse. E assim está resolvido o problema. Tá? Nesse caso aqui foi bem mais simples, né? Porque... Quer ver? Ó? O A2... Uhum. Deixa eu ver como eu posso construir melhor isso aqui. Essa primeira parte aqui eu vou refazer para ficar nas anotações aí de vocês. Eu apliquei o teorema, mas não mostrei com clareza, né? O que eu fiz. Aqui. Então, como é que eu aplico o teorema? Vamos ver, A elevado a φ de n congruente a 1 módulo n. Não. Então, a primeira coisa que a gente fez foi calcular o φ de 16, né? A gente viu que isso é φ de 2 elevado a 4, que é igual a 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 4 menos 1, que é igual a 16 menos 8, que é igual a 8. Então, φ de 16 é igual a 8. Né? Então, sabendo que... vamos ver... Aí a gente fez a decomposição do 419, né, que é 8 vezes 52 mais 3. Né? Então, tá, pelo teorema a gente tem que 3 elevado a φ de 16 é congruente a 1 módulo 16. Né?
pois o MDC entre 3 e 16 é 1. Por isso que a gente pode aplicar o teorema. Tá? Então, ó, só para ficar claro, né? Essa passagem que a gente fez aqui, né? 3 elevado a 8 congruente a 1 módulo 16, aqui eu fiz na construção que a gente já havia feito, né, anteriormente com as ferramentas que conhecíamos. Né? Fizemos aqui que o resto dessa divisão é 1. Né? Porém, esse mesmo resultado, né, você pode calcular assim, ou pode aplicar o teorema e dizer que 3 elevado a 8, né, 8, que é igual a 3 elevado a φ de 16, φ de 16, é congruente a 1 módulo 16. Tá? Então, a rigor, esses 4 passos que eu fiz aqui podem ser resumidos a um só, aplicando o teorema. Tá? Então, é assim que entra a aplicação direta desse teorema nesse problema. Beleza? Então, eu fiz fazendo basicamente como eu faço, né? Sem tantos rodeios, acabei pulando essa aplicação importante aqui. Beleza? Então, esses 4 passos podem ser resumidos em um só, né, nessa passagem. Então é assim, aí o resto é aquilo que a gente já conhece, a aplicação dessa propriedade. Porque eu utilizei esse teorema só para obter essa equação de Diofantina, desculpem, essa equação de congruência, né? Não nos interessa a notação de equação de Diofantina aqui. E para relacionar com essa outra equação de congruência que está aqui em cima, né? Tá aqui, ó, a relação entre as duas se dá aqui nessas chaves. E daí a aplicação dessa propriedade, chegamos ao resto da divisão de 3 elevado a 419 por 16, que é o número 11. Beleza? Então pedir para vocês darem uma olhada com calma nesse exercício, ele vai ser bastante útil aí na resolução de algumas questões lá da lista. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então nesse caso a gente vai encerrando por aqui, certo? Eu vou ver, acho que qual é o planejamento para a próxima aula, mas eu acho que é a resolução de algumas questões, não tenho certeza, né? Se for, a gente faz mais algumas aí para exercitar melhor essas ideias e as outras, né, do teorema de Wilson, teorema de Fermat e tudo mais, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem, então. Até mais. Boa noite.